Ok? Então, hoje é o dia 1º de novembro. Mais um ano já vai acabando essa meta. O senhor que já viu tantas décadas se passarem, né? Por isso que eu estou careca. E nós estamos estudando 1º de novembro de 2015. E nós estamos estudando a carta. Não é uma carta, é uma epístola. Porque se fosse carta, teria uma saudação inicial e ou final. Nós estamos estudando a epístola de 1 João, que é um conteúdo escrito que foi feito para circular. Melhor acesa. Oi? É essa aqui. Para circular, senão fica escuro ali. Para circular nas várias igrejas. Mas antes, vamos orar? Pastor Geraldo ora por nós? Podemos? Tem espiritualidade suficiente. Na frente não vem? Aqui antigamente nós íamos na frente. Não, mas pode jogar bem, né? Ok. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, por seu amor. Obrigado, Pai, porque nós temos uma fonte inesgotável. Amém. Onde nós podemos diariamente ali beber e alimentar a nossa fé, que é a sua palavra. Ó Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder reunir nesse lugar esta manhã e abrir sua palavra com toda a liberdade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos que vivem em países onde eles se escondem atrás de muros para estudar a sua palavra, Senhor. O Senhor abençoe no especial, que esse irmão faz parte do nosso ministério no Afeganistão, Azerbaijão, ó Pai, irmãos tão preciosos que faz parte da nossa igreja, que o Senhor possa estar cuidando deles nesse domingo, quando eles se reúnem, ó Pai, atrás dos muros escondidos, para ensinar a sua palavra. O Senhor abençoe esse tempo agora nosso aqui no Brasil, aqui na nossa igreja, traz uma unção especial do Teu Espírito, unge nossos corações, unge a sua palavra, que possamos ter uma manhã gloriosa, em nome de Jesus, com a sua presença aqui no nosso meio. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que é digno de receber, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Aquele que é digno de receber. E vai cantar essa hoje? Não. Eu pensei que ele já tinha dado feito uma cola com as músicas que vai, né, os louvores de hoje. Então, na semana passada nós concluímos falando que o objetivo de João ao escrever essa epístola é que nós tenhamos certeza. Né? Nós temos certeza. O tema que predomina nessa carta, nessa epístola, não é uma carta porque não tem uma saudação. O tema que predomina nessa epístola é a certeza. João quer que nós tenhamos certeza. Por isso que ele usa muito, foi comentado aqui, uma palavra grega chamada gnosko, de onde vem gnose, de onde vem conhecer, saber. Ele quer que a gente saiba por experiência, por observação, por reflexão. Ele quer que a gente conheça, ele quer que nós confiemos. Eu não sei se os irmãos já chegaram a ler a carta de 1 João, conforme foi sugerido. Eu continuo sugerindo, porque é uma cartinha, é uma epístola, né, que tem um conteúdo pequeno. São 5 capítulos, mas 5 capítulos muito ricos, muito densos, né? E de uma digestão muito fácil. Essa epístola ela é muito pedagógica, ela é muito repetitiva nos seus temas. Ele fica falando e refalando as coisas, e à medida que ele vai falando e refalando, esse conteúdo vai se aproximando e vai trançando uma coisa com a outra. Foi comentado aqui também que ele usa muito a linguagem antitética. A antítese é aquela linguagem onde conceitos contrários se cruzam. Ele
fala de luz, ele fala de trevas, ele fala de amar o irmão, ele fala de odiar o irmão, ele fala de saber e de desconhecer. Então são conceitos contrários, são conceitos que o uso dessa linguagem antitética, da antítese, ela é muito pedagógica, ela é muito didática, ela é um instrumento muito bom para o ensino, porque quando você escuta uma antítese, quando você escuta conceitos contrários, você é forçado a pensar. Porque se o conteúdo só for jogado, só for lançado, só for falado, muitas vezes o ouvinte não digere, ele não para realmente para pensar, ele apenas escuta. Né? Isso eu aprendi com o Ivan Araújo Neves, né? Que instruía aqueles que iriam instruir, né? Ele, na época, quando a gente se congregava junto, ele fazia parte daqueles irmãos com mais experiência, né? Um ancião, um presbítero, um mestre da palavra. Um mestre da palavra. Foi que me ensinou. Sim, é o que eu estou até falando, ele era o mestre dos mestres, ele instruía aqueles que iam ensinar, né? E ele, pela sua humildade, ele não queria estar na frente, apesar que ele gosta de falar bastante, por isso que ele se cala, né? Ele se cala porque ele fala muito, né? E ele conhece o conteúdo de Tiago, que fala que o melhor é ser um ouvinte, né? Então, muitas vezes ele falava, caso você gostaria que você ensinasse tal assunto, e você vai fazer assim assado, ele dava as coordenadas. E eu ia citar uma frase dele, estava precisando comentar sobre ele, eu estou meio que esquecendo. Ele estava falando a respeito da antítese, do falado, não sei o que eu ia falar dele. Eu já ia citar uma frase dele, aí a gente ficou lembrando dele. Voltando, daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro. Porque eu estava falando a respeito da antítese. Da antítese. E quando a gente fala muito diretamente, às vezes a pessoa... eu lembrei, uma vez ele me pediu para dar aquele ensino sobre Levítico, e ele gosta, ele faz perguntas assim para te testar, né? O livro de Levítico é um livro que não tem absolutamente, assim, não é um livro histórico. O livro de Levítico é um manual para o sacerdote, são instruções para que o sacerdote saiba como fazer o que ele tem que fazer. Então, durante a escola dominical, ele falava assim: o livro de Levítico é muito histórico, né, Carlos? Ele queria saber se eu estava acordado. Eu falei: não, Ivan. O livro de Levítico, se tem uma coisa que não é histórica, então ele fazia essa pergunta para ser um gancho, igual uma escada no humorismo, para ser um gancho para que eu falasse algo que era importante. E uma palavra que aparece muito no livro de Levítico é a palavra sacrifício, né? Porque o sacerdote, ele sendo instruído, é o manual dele, né, de como ele vai se comportar, o que ele tem que fazer com as mais diversas ofertas, com mais diversos sacrifícios. Então essa palavra aparece muito, sacrifício. Inclusive, ele não é histórico, porque era um manual prático. Sim, sabe, uma explicação mais profunda no Novo Testamento. E Hebreus explica Levítico. Sim. Hebreus é uma explicação de Levítico. Também. Dentre outras cartas, né? Mas principalmente de Levítico. Na realidade, Hebreus é meio que um resumão da Torá, em especial de Levítico. Em especial de Levítico. E como essa palavra sacrifício aparece muito, ele, com receio de que eu levasse o conceito errado para a classe, ele me perguntou o que é sacrifício. E como nós vivemos num contexto católico romano, né, nossa sociedade, nosso país, né, a atmosfera da sociedade que nós vivemos, ela é impregnada
de conceitos lusitanos, né? De conceitos que nós herdamos de Portugal, que foram os nossos colonizadores, que são muito católicos. Então, quer queira, quer não, mesmo depois que você se converte, mesmo depois que você tem contato com a palavra, mesmo depois que você começa a se aprofundar no conhecimento da verdade, ficam ranços, ficam ainda conceitos que precisam, que o Espírito Santo aos pouquinhos ele vai trabalhando e vai te mostrando realmente de que melhor forma você vive, convive, se comunica e etc. Ele me perguntou, o que é sacrifício? Ele estava me preparando para dar o estudo de Levi. Sacrifício é aquilo que é muito difícil, né? É aquilo que você sofre muito para fazer. Não é porque a gente não foi o maior sacrifício chegar aqui, né? Às vezes você pegou um rush, um trânsito complicado, né? Não foi um sacrifício para conseguir achar esse site. Foi uma coisa penosa, foi uma coisa difícil, foi uma coisa pesada, foi uma coisa complicada. Então, se você vai para a palavra, vamos dizer, o livro de Levítico, e vai ler o livro com esse conceito, você vai ter um entendimento errado ou limitado. Aí ele me explicou, não, tudo bem, eu sei que você pensa isso, porque todo mundo pensa isso, que sacrifício é uma coisa que é complicada, e isso fica sutil quando você estuda a palavra, porque o ser humano, ele é arminianista por natureza. O arminianista é aquele que crê que tem que fazer alguma coisa, né? Que ele tem que perseverar, que ele tem que contribuir de alguma forma. O homem natural, que nós ainda arrastamos um ranço dele, desde depois nasceu de novo, ele não consegue aceitar que a obra é simplesmente consumada, que Cristo já consumou uma obra, e que nós realmente não temos participação nenhuma nela, a não ser receber, né? Então nós temos esse arminianismo natural, essa vontade de querer fazer minha parte para que Deus me ajude naturalmente. E ir para o livro de Levítico, ir para as Escrituras com esse conceito errado de sacrifício, é sutil porque ao mesmo tempo traz uma pretensa participação humana naquilo que já é completo e consumado. Então ele falou, Carlos, o sacrifício não é exatamente isso que você está pensando. O sacrifício nada mais é do que uma oferta. O sacrifício nas Escrituras significa aquilo que se oferece. Não é aquilo que é difícil de se oferecer. Simplesmente um ato da vontade. Então, na época eu aprendi com ele também, que aplicar conceitos antitéticos te fazem refletir. Porque se a coisa for meio que monóloga, né, se eu ficar apenas falando, ou quem estiver apresentando ficar apenas levando um raciocínio retilíneo, as pessoas mesmo que meio que entram assim no estado de presença ausente, né? A Elaine vai estar aqui, mas vai estar pensando, será que ela fechou a porta da geladeira? O feijão que está lá vai dar para todo mundo? Aquele trabalho. Não, esse é um exemplo. Aquele trabalho, aquele negócio que eu estava fazendo lá para aquela empresa, você fica muito digitando, escrevendo seus trabalhos advocatícios. Aí está a sutileza da coisa, né? Sim, você pode viajar. Então, aí eu falo que sacrifício, você já entende que é uma coisa pesada e coisa e tal. Então, se for usado linguagem antitética, isso te força um pouco a pensar, a raciocinar, ao invés de simplesmente ficar naquele raciocínio ausente, né? Por isso que o João usa muito a antítese, porque o objetivo dele é que a gente tenha certeza. Ele quer que nós tenhamos certeza da realidade do pecado, ele quer que nós tenhamos certeza do valor da comunhão, da obediência e do amor, e ele quer que nós tenhamos certeza e convicção do nosso novo nascimento, da verdade
para que a gente possa, por contraste, ter discernimento daquilo que não é a verdade, daquele que verdadeiramente não está te passando a verdade, né? Porque um dos assuntos dele também é o falso ensino. Ele trata de tudo em 5 capítulos. Sim, uma coisa profunda até dessa. da certeza da salvação, no capítulo 5. Sim, assuntos importantíssimos. Por exemplo, quando Elaine teve o Isaac, como é que você sabia que ele estava vivo, Elaine? Como que você discernia se ele não era um natimorto, uma criança que nasceu morta, ou que ele estava vivo? Como? Não entendeu. Chegou pertinho. Mas ele chegou pertinho de você frio e sem respirar. Não, eu senti o bafinho dele no meu rosto. Bafinho. Ele tinha sinais vitais, não é? Ele tinha sinais vitais. Ele era muito prematuro, ele não chorou, mas ele chegaria perto de mim, a respiração dele, sim, o bafinho quente dele, eu lembro como fosse agora, você falou. Então, é o sinal vital, não é? Se ele fosse mortinho, natimorto, ele não jogaria o bafinho em você. Você não sentiria a pulsação dele, né? Ou seja, ele tinha sinais vitais. E o nascido de novo tem sinais vitais. Porque quando existe o cristianismo e existe a cristandade. A gente já falou sobre isso, lembra? Quando a gente estava falando sobre... Existe uma grande igreja visível. Essa igreja visível é composta por muitas denominações, por muitas formas de se apresentar, batistas, luterianos, católicos. Isso tudo forma a cristandade. Então qualquer um pode entrar aqui e cantar corinhos, louvores, mesmo porque está muito divulgado, está muito na mídia. Hoje em dia você vê pessoas que não são nascidas de novo cantando, está lá cantando uma música desses cantores famosos, gospel, aí, porque está muito divulgado. Então, talvez por causa da própria letra, né? Sim. Muitas vezes aquela uma que bombou muito, agora ela já não está bombando tanto, aquela de. O Zaqueu, né? O Zaqueu, você até sabe. Todo lugar canta. Entra na minha. Isso você escuta, todo mundo escuta, independente de ser realmente um nascido de novo, né? Então, entre aspas, falsificar o cristianismo é muito fácil, porque nós infelizmente temos uma tendência a ver a aparência, nós estamos limitados a isso, né? Então, se a pessoa se comporta bem, se ela canta como eu canto, né? Se ela lê o que eu leio, meio que uma obrigação que eu tenho é de receber essa pessoa que professa como um irmão. Ele se apresenta aqui e se diz um nascido de novo, um crente, um protestante, um evangélico. Eu vou falar, não. Mas à medida que você convive com essa pessoa, né, ou seja, enquanto o Isaquinho estava nos seus braços, você percebe se ele está vivo ou se ele está morto, porque ele tem sinais vitais, né? Da mesma forma, o nascido de novo, ele apresenta sinais vitais. Nós vamos ver isso. Eu estou meio que resumindo, antes de entrar no conteúdo da carta. Nós vamos ver que o autor, o João, ele fala que aquele que diz que conhece a Deus, e se Deus é luz, ele não anda nas trevas. Como é que Jesus que falou assim, eu sou a luz do mundo? E eu falo, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, e Jesus sendo luz, eu ando nas trevas. Tem uma incoerência. Como é que eu falo que amo a quem eu não vejo, mas não consigo amar quem eu vejo? O irmão. Então ele vai mostrar como é que eu digo que conheço a verdade e pratico a mentira. São os contrastes. Então o João vai nos ensinar, para que nós tenhamos certeza, que existem sinais vitais. Você sabia que o Isaquinho estava vivo, porque ele respirava, porque ele tinha pulsação. Se você desse um tapa no bumbum dele, ele choraria, e o médico faz isso, né? Diz, eu não sei, eu não lembro. Aliás, eu não nasci na mão do médico, nasci na mão da parteira. Eu não lembro quando a parteira me bateu. Você lembra, Natan?
Quando você acabou de nascer, quando o médico ou a parteira te deu um tapinha, só o médico talvez também não se lembre, lembra? Eu estava até pensando se eu conseguisse lembrar, mas não deu jeito. Pois é. Mas isso é exatamente para que se demonstre que aquela criança está viva, né? Ela teve uma manifestação. E o nascido de novo, ele também tem sinais vitais. Ele mostra que tem fé em Jesus. Ele ama o irmão. Ele não é que ele... Nós vamos também entrar nessa questão, que tem muitos versículos aqui que falam que aquele que é nascido de novo não peca. Aí tem aqueles que distorcem as escrituras, que tentam pregar a impecabilidade, que o crente está proibido de pecar. Inclusive, tem gente que pensa o seguinte, que peca, faz o que é pecado, mas se justifica e fala, não, isso não é pecado não, porque eu não peco. O que está caindo no próprio João aqui, que está se fazendo de mentiroso e chamando Deus de mentiroso. Não é pecado, porque a Bíblia fala que eu não peco, eu sou o novo homem, eu não estou... O novo aí está pecando, sim, está desviando. Não, nós vamos entrar nesses detalhes. Mas nós estamos, infelizmente, não, mas a pessoa se considera... Sim. Por falta de entendimento. Sim. Mas nós vamos entrar nesses detalhes. 24 horas. Sim. O que ele está falando do novo homem. Tanto é que, mas tem quem tente ensinar a impecabilidade do nascido de novo. Transgride toda a palavra. Senão o próprio João não escreveria assim, amados, não pequeis. Se todavia alguém pecar. Ou seja, que se mesmo nascido de novo, nós vamos entrar nesses detalhes, por termos uma velha natureza ainda, né, que Deus usa da nossa didática, a gente arrasta esse velho homem ainda, que já era declarado morto. Nós vamos entrar em Romanos 6 também. É fato, mas um dos sintomas, um dos sinais vitais do nascido de novo é que ele tem um contínuo desejo de obedecer a Deus. Você observa, quando ele é irmão ou não é, apesar de estar aqui no nosso meio, como eu percebo que aquela pessoa é realmente um irmão com I maiúsculo, né? É um nascido de novo. Não um professo. Porque você observa que entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. De contínuo, existe, você percebe um desejo de obedecer a Deus, ainda que às vezes ele falhe. Já aquele que está morto, o Isaquinho que não respira, que não joga o bafinho no seu rosto, você observa que continuamente essa pessoa peca e não se importa. Pelo Espírito você discerne que não tem um desejo de obedecer a Deus. E não tem um constrangimento. Sim, ele não tem um constrangimento. Ele não se importa com Deus. Ele se importa com muitas coisas exteriores, com muitas aparências. Mas isso é uma coisa que vocês discernem com o Espírito. Né? Isso não é julgar, isso é discernir. Porque o próprio Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E isso já aconteceu, acho que com todo mundo. Em alguma circunstância, numa reunião de família, ou numa empresa onde você é recém-chegado, ou na escola, ou seja lá onde for, à medida que você vai conversando com aquela pessoa, passa alguns minutos, uma hora, ou no dia seguinte, fala, você é crente, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha expressado isso, eu sou um batista da 8ª igreja, da 5ª, né? Simplesmente pelo convívio, à medida que você vai vendo a forma da pessoa conduzir as coisas, se comportar, você fala, você é crente, né? E o próprio Espírito... Já aconteceu com o senhor, já? Verdade. E o próprio Espírito testifica, né? Sim. Então, são esses, isso nós vamos ver detalhadamente, que são 5 capítulos. Quais são esses sinais vitais? Que bafinho no rosto é esse? Que pulsação é essa, né? Que coisa fedendo é essa na fralda? Que demonstra que aquele neném está vivo. Que aquele irmão verdadeiramente é um nascido de novo. Nós vamos ver. Dá a vida, confessa o pecado, ama, anda na luz. Tem os sinais vitais. Porque o João quer que nós tenhamos certeza. Porque existe, isso já foi falado aqui por 2 domingos,
O contexto do 1 João é um contexto muito perigoso. É um contexto onde a igreja estava minada, ela estava invadida por falsos irmãos, invadida por falsos crentes, né? E ele mesmo fala que esses irmãos que estão ministrando um falso ensino, em 1 João 2,19 fala que eles são do nosso meio, e eles saíram do nosso meio porque eles não eram de nós. Em 2,26 ele fala que são pessoas que estão procurando nos enganar. Em 1 João 3,7 ele fala: não se deixe enganar por ninguém. Em 1 João 4,1 ele fala para você provar os espíritos que procedem de Deus, para saber se ele é de Deus, porque muitos falsos mestres estão aí. Então era um contexto perigoso. Isso que eu citei em 1 João 2,19, 2,26, 3,7 e 4,1. Ou seja, são pessoas que estão aqui rindo para você, que estão cantando com você, mas tem um objetivo, seja ela consciente ou não, ela quer te enganar. Isso é péssimo. O pastor Marcos me falou isso em 1989, na época da eleição do Lula versus Collor, né? E na dúvida eu estava pensando em votar no Afif. Lembra? O Afif era o terceiro, se você lembra disso? Tinha o Collor e o Lula meio que no empate técnico, e vinha o Afif Domingues correndo por fora. E eu lá em casa conversando, ele não, americano não votava, mas ele te dava um conselho, caso você pedisse. Ele falou: eu estou pensando em votar no Afif. E o Afif, não sei se você sabe, ele é espírita, né? Então ele falava: olha, Carlos, entre votar numa pessoa que você tem dúvida e uma pessoa que você tem quase certeza que vai fazer um estrago ou não, que no caso era o Collor ou o Lula, é alguém que, resumindo, eu prefiro o mal que eu vejo do que o mal que eu não vejo. Ele falou assim: eu prefiro que uma pessoa se declare a minha inimiga e deixe expresso que não vai com a minha cara, do que alguém que fala que gosta de mim, mas no fundo está querendo me prejudicar. Existe aquele mal que é óbvio, que você sabe que é o mal, e aí você tem como se defender ou como evitar, e existe o dissimulado, aquele que te engana, o mal que você não vê. Eu nunca esqueci isso. Eu prefiro o mal que eu vejo do que o mal que eu não vejo. E o Lula e o Collor é muito óbvio que eles vão trazer prejuízo para o país. O Afif eu tenho dúvidas. Você não vê. É um mal que eu não vejo. Né? E todos dois se mostraram funestos à história do país, seja o Collor, seja o Lula. Então era realmente um mal mesmo. Eles estão de mão dadas hoje. E não tem muito como, igual o Herodes e o Pilatos, né? Tudo uma questão de conveniência. Então, o ambiente dessa epístola do João era um ambiente onde os seus leitores precisavam ter certezas, porque estava tudo muito pantanoso, muito movediço, o engano estava infiltrado, falsos mestres com falsos ensinos infiltrados, falsos irmãos. Então ele te dá sinais, evidências de como discernir se aquilo é falso ou verdadeiro, se aquele ensino é a verdade ou é mentira, se aquilo é um irmão ou se não é um irmão, se aquele mestre ele está ensinando a verdade ou se ele está ensinando a mentira. Porque o irmão, ele te ama, ele tem uma genuína vontade de obedecer a Deus, ele não vive em pecado, ele anda na luz e ele teme a Deus, e ele tem fé em Jesus Cristo. O não nascido de novo, ainda que possa ter aparências e manifestações exteriores, se você analisar, ele não tem isso, né? O
E de tudo, uma das coisas para a questão horizontal, que ele vai bater muito na tecla, é a questão do amor ao irmão, que é fruto da comunhão com Deus, que leva a uma comunhão horizontal também, evidentemente. É a coisa mais fácil do mundo. É a coinonia, né? É a coinonia, nós vamos entrar muito nessa palavra, coinonia, comunhão. Eu, pastor Geraldo, a gente tem coinonia, comunhão já há alguns anos, mais recente, né? Porque a gente já se conhecia de outros espiritivais, 25 anos. Já de outras épocas, né? A Elane também, etc. Já ficou se afastado aí por umas décadas, uma delas, e depois a gente se reencontrou. Quis o Senhor que os nossos destinos se cruzassem novamente. E uma coisa muito fácil é você reagir no homem natural. E é aí que entra a vida verdadeira e o amor verdadeiro e a fé verdadeira. Eu tenho certeza que se eu criticar, então vou colocar o contrário. Eu tenho certeza que se o pastor Geraldo me criticar, ele apontar algum defeito meu publicamente, no meu caso é muito isso. Imediatamente, instantaneamente, eu também vou falar algo dele. Né? Isso é super natural. Carnal. E carnal. Dos dois. Na hora que ele falar assim, minha mãe, no caso, a gente não pode confiar muito nele, não, porque ele me ensinou. Você também me. Na hora eu vou devolver. Isso é muito. Principalmente que conhece há muito tempo. Quanto mais você conhece, mais você tem algo para criticar. E isso é muito natural, essa self-defense, né? Essa vontade de me proteger e de me amar tanto, é muito natural. Mas não é isso que 1 João ensina. O que 1 João ensina é que você vai querer dar a sua vida pelo irmão. Longe de revidar, longe de reagir, de agir instantaneamente na sua velha natureza, você vai buscar no Espírito o que esse irmão está querendo dizer com isso. O que Deus tem a me ensinar ao permitir que ele tenha esse discernimento. Eu lembro muito lá do Davi, ele fugindo do filho dele, Absalão, e teve um descendente de Saul, acho que Simei, o nome dele, que ficou jogando pedra e xingando. Homem maldito, homem sanguinário, homem de sangue. Deus agora pagou as maldades que você fez na sua vida, tanta gente que você matou, o trono que você usurpou, seu filho mesmo que tirou do trono, seu maldito, e ficou xingando e jogando pedra. Aí acho que era o Joabe, o general, ele falou: Senhor, quer que eu arranque a cabeça desse cara aqui, que eu calo a boca dele? Não, deixa. Eu não sei se é Deus que está mandando ele me falar isso. É super desagradável. Eu estou numa situação de estresse, né? Com a corte real fugindo, né? Igual o Dom João VI fugindo, Napoleão, fugindo meu filho, preservando minha vida. E na carta lá no 2 Samuel fala que no final do dia estavam exaustos, né? Esgotados, porque além da questão física do fugir, de atravessar a montanha e tal, ainda ficou ele acompanhou. O estresse emocional estava numa pilha, né? Todo mundo. E o Davi falando: deixa ele me xingar. E o outro acompanhando a fuga, joga pedra. Esse meio. Maldito. E ele falou: deixa ele falar. Se ele está falando, porque Deus está permitindo, se Deus está permitindo, tem um porquê. Então, se o pastor Geraldo levantou essa questão, o que o Espírito tem a me dizer a respeito disso? Que é que o próprio Espírito vai me mostrar que é uma carnalidade da parte dele, ou que o tempo depois mostrou que o Simei estava errado, que ele foi restabelecido ao trono. Aí ele foi lá: desculpa isso. Aquele dia eu estava com a cabeça quente quando eu fiquei te xingando, depois ele foi lá se humilhar. Ainda bem. Você lembra da passagem? E o problema dele Davi perdoou ele, mas
deixou, você falou para o Salomão, quando passou em relação com É, o Simei, exatamente. e ele deu a ordem para o Simei. Você não pode sair de Jerusalém, porque o dia que você sair de Jerusalém, você morre. Aí os olhos falou mais alto, né? Acho que Fugiu um escravo dele, ele foi ele foi atrás. atrás. Aí saiu de Jerusalém. Ele mesmo deu a sentença de morte para ele. Pois é. Tem que resolver o problema de acordo com o que o Espírito te mostra. Às vezes é imediatamente, às vezes é dando um tempo. O que semeia carne, Sim. Tem que deixar a árvore nascer. Isso aqui é feijão ou é mato? O que está nascendo? O senhor tem um quintal aqui, o senhor às vezes vê um negócio que o senhor nunca viu nascer, o senhor deixa nascer primeiro. Feijão é ervilha. Às vezes é uma coisa proveitosa e às vezes é uma coisa que não serve para nada, ou às vezes é até venenosa. Né? Mas então, dentro desse nosso convívio, eu nem sei como é que está o tempo, está muito, tem muito bastante 10 tempo. minutos, Tem 15. Tem só 35 que eu estou falando. roda 12 minutos. João quer que nós tenhamos certeza. E ele vai nos dar evidência de como ter certeza das coisas. Esse irmão apresenta sinais vitais. A forma como eu o trato e ele me trata é baseado no amor de Cristo, que é um amor sacrificial. Isso se essa fosse a única, como é que eu falaria? Se a questão do amor sacrificial, do amor ágape, do amor absoluto, fosse a única evidência de cristianismo, ela é a principal, mas não é a única. Acho que pode-se dizer que 99,100% dos crentes não são crentes. Porque é raríssimo, assim, principalmente na época que nós estamos vivendo, de muito egoísmo e autopreservação, é muito escasso a percepção desse amor, não é? Do amor. Nós vamos aprender a respeito dele aqui, o amor da entrega, da vida pelo irmão. Isso e essa é a característica, eu falei, não é a única, mas é a principal, máxima, é o principal sinal vital do cristão. Jesus falou em João, nós vamos ver que 1 João repete muito em João, porque o autor é o mesmo, que a gente tem uma época até que cantava: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lembra que a gente cantava? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lembra? Bons tempos, hein? Ou seja, ele é crente, porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço, porque ele usa terno, porque ele vai na igreja, porque ele dá dízimo, porque ele ama o irmão mais chato que tem lá na igreja. Se amar um bacana também é legal, mas eu quero ver amar o chato. Eu tenho certeza, assim, eu posso falar isso, que o pastor Geraldo é nascido de novo, porque ele consegue me amar. E eu sou muito chato. Não, mas é isso. Eu falei isso na reunião de jovens. Mas é isso que eu ia falar. faço ainda força para ser mais chato. Tem até chato nascer de novo. Pois é, o que é bom também para você ganhar galardão. Não é verdade? Ele exercita o amor E dele. suportar. Suportar uns aos outros sem amor. Isso está em Efésios, se não me engano. Colossenses 3. Contêineres de galardão. Porque Colossenses e Efésios é assim, né? Então, João quer que tenhamos certeza. A partir da semana que vem, nós vamos entrar realmente aqui no conteúdo. Você viu que precisou de 3 domingos para a gente preparar a cabeça para entender o conteúdo. Então é necessário que os irmãos tenham essas coisas em mente. Vamos divulgar Okay. próximo domingo. A partir do domingo mesmo, nós vamos agora nos versículos mesmo. Olha, Deus é luz, não andeiro. O que quer dizer isso? Né? Esses 4 primeiros versículos, eles nos dão esse contexto, né? O testemunho de João que tem falado: eu andei com ele, comi com ele. Né? É para nos dar a certeza de que quem está falando aqui é rifle, como diz na linguagem, né? É algo verídico, é algo que se pode dar crédito, né? Porque ele quer que nós tenhamos certeza.
Qualquer um que usa a internet, né? Cadê o Joel? Que é o mais interneteiro aqui. Qualquer um que usa internet, você já viu quando às vezes você entra em determinadas páginas, tem as coisas que ficam piscando e balangando. Você ganhou, você é o sortudo, você é o milionésimo, né? Aquilo é para quem tem contato mais frequente com a internet, está cansado, sabe que aquilo ali é armadilha. É clicar e dar problema para você, para o seu computador. É clicar e pegar vírus, é clicar e arranjar Confusão. Mas e quem é cru? Né? A pessoa com quem eu trabalho e convivo tem 61 anos, mas ele é meio tosco digitalmente, né? De 2 anos para cá que ele resolveu aprender, porque em outras épocas ele estava numa situação financeira melhor, ele tinha quem fazia para ele, mas ele vem caindo, né? Em todos os sentidos. Deus tem um plano para a vida dele, eu creio, espiritualmente, de saúde, financeiramente. Aí ele agora precisa aprender Ctrl-C, Ctrl-V. Ele me liga lá em casa, é Ctrl-C primeiro ou é V? Às vezes ele me liga 11h50 da noite, que ele é insônia, ele não dorme, né? Então, ele agora que está aprendendo o básico do Windows, a mexer com e-mail, o básico. Então, eu já o alertei, mas se ele não tivesse sido alertado, se eu não tivesse sido o João da vida dele, o alertando a respeito das armadilhas que existem na internet, ele ia acreditar naquilo ali. Olha, você ganhou. E clica, né? Porque ele acha que a pessoa está sendo bacana com ele, que a pessoa está sendo... Ele é sortudo, né? A pessoa, ele acredita que aquela pessoa está sendo, não está com má fé, está realmente querendo dar um Samsung Galaxy, um iPhone 6 para ele, assim, de graça. Ele já caiu em muita... Eu já tive que fazer muita limpeza do computador dele por cair em bobeiras, assim, né? De abrir uma outra coisa, ele acha que é aquilo ali. Porque quando você vai fazer um download de uma coisa, o verdadeiro download fica escondidinho. E um monte de download de aplicativos de Baidu, de coisa que você não tem o mínimo interesse, é desse tamanho. Ele vai lá, ele está downloadando um negócio, tem um download escrito desse tamanho, ele clica, ele instala um Baidu. Você conhece o Baidu? Baidu é dificílimo de ser arrancado do computador. Aí você baixa aquele com Living List, um aplicativo que você não tem um mínimo de interesse, uma barra de ferramenta, uma coisa que é chata no computador. Não é nem tão prejudicial, ele só quer ser famoso, ele só quer bombar e está em todas as máquinas. Né? Mas aí depois você fica uma coisa chata no seu computador porque ele não teve ele não foi alertado a respeito disso. Então, se o leitor de João não for alertado, ele vai embarcar no ensino do falso mestre. Ele vai começar a acreditar que Jesus não era um homem, ele era um fantasma. E se Jesus não era um homem, que utilidade ele tem como aquele que propicia o pecado a favor do homem? Porque negar a humanidade de Cristo é quase tão grave quanto negar a divindade de Cristo, porque as coisas são interligadas. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Timóteo fala. Então, se você nega a humanidade, você está minando os alicerces da fé, os alicerces do cristianismo. E o irmão vai embarcar, porque quem está falando usa terno e já deu muita palestra. E ele dá um show da fé na televisão, ou ele tem um programa na televisão, ou ele tem uma igreja com 1 milhão de membros, então, o Augusto, eu já tentei vacinar muito o Augusto, porque o Augusto, o caso Augusto, fica engolindo essas porcarias, só porque quem falou já escreveu 50 livros. Caso Augusto, eu falei com igual autor de Hebreus, tem tanto tempo que você está na fé, você ainda cai nessas pegadinhas, só porque o cara é famoso. Beleza, vai lá e
confronta, confere com as Escrituras. Se contradiz as Escrituras, não interessa quem falou, isso aqui é que é verdade. Isso aqui é que é verdade. Se eu falar algo aqui que vai contra as Escrituras, vocês são tolos de não me alertar ou me contradizer. Não é isso que a Bíblia fala. Entendeu? Isso aqui é que tem que ser sólido. Então, você entra, só para exemplificar, você entra na internet, eles têm lá a isca da ganância. Por que o tal do golpe do bilhete premiado funciona tanto? Você já ouviu falar? Tem quem cai nisso até hoje. Esse golpe é do tempo do meu avô. Porque o homem no tempo do meu avô, no tempo dos meus pais, no meu tempo, no próximo tempo, no tempo dos meus netos, vai continuar tendo uma coisa chamada ganância. Jesus Cristo falou que do coração é que procedem os maus desígnios, e uma delas é essa vontade de se dar bem. Como diz o Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Lembra dessa propaganda? Ele mesmo ficou arrependido de ter feito essa propaganda, porque ele virou uma referência de algo ruim, né? A lei de Gerson, né? Ele ficou arrependido. O cachê maldito. Ainda era uma propaganda de cigarro, né? Nem lembro que marca. E ele ficou conhecido. Já ouviu falar da lei de Gerson? O cara se quer se dar bem em tudo, né? Então, como como é que chama? Esses vigaristas, né, sabem que existe essa coisa chamada ganância no coração de todo mundo, ele promete vantagem, prêmio, dinheiro, sorte, e vai cair. Quem é incauto, quem é ingênuo, quem é desavisado, não foi alertado, cai. Sempre cai. Eu já ouvi alguém falando assim que sai um bobo de casa todo dia. Já ouviram falar isso? Era uma frase antiga. Sai um bobo de casa todo dia. Não, e essa pessoa, ela falou, ela estava conversando comigo, é um ganancioso assumido. Não vou citar quem, nem que relacionamento eu tenho que ver, mas fala assim, é porque ele estava vendendo uma coisa e não, ele comprava e vendia um certo objeto. E ele gostava de comprar e vender de quem está no desespero. E tinha uma pessoa que era um pai de família precisando dar leite para as crianças. Desesperado. Ele foi olhar assim, ele aproveitou da situação da pessoa para explorar a pessoa, porque viu que a pessoa estava absolutamente desesperada. Aí ele pagou a metade do que realmente a coisa valia, se aproveitando do desespero da pessoa. Eu falei, nossa, mano, que coisa feia de você fazer. Eu não quero nem saber. Todo mundo quer me enganar, então eu engano antes de ser enganado. Você é um bobo de casa todo dia, atrás desses que eu estou atrás. Eu quero passar a perna, eu quero me dar bem, estou nem aí pro outro. Beleza. É a sua filosofia, é o seu estilo de vida. Eu não concordo com isso. E ele agia dessa forma, essa pessoa. Por quê? Tem gente que tem essa consciência. Eu quero me dar bem, independente que o outro morra, se dê mal. Eu não quero, estou nem aí. Tem pessoas com essa atitude, com esse espírito. Na política está cheio. A gente sabe disso. Então existem essas armadilhas. E detectar isso, o que é falso, né? Pode ser ensino, pode ser irmão, pode ser alguém querendo ganhar uma vantagem sem você. É fácil, é proporcionalmente mais fácil em relação ao proporcionalmente mais você conhece isso aqui. Quanto menos você conhece a luz e a verdade, menos referência você tem para detectar que aquilo é sombra, trevas e mentira. Então você tem que se tornar íntimo desse conteúdo. Você tem que se tornar íntimo do Deus que te conduz na luz para que você perceba e detecte quando algo é pernicioso, é uma armadilha. Porque muitas vezes é fácil, quando a coisa é muito grave, né? Você percebe, olha, aquilo ali é um vigarista espiritual, aquilo ali
um agente de Satanás para destruição. Mas muitas vezes o disfarce é muito bem montado. Muitas vezes o disfarce é muito bem montado. O anjo de luz está muito bem vestido. Entendeu? O ministro de justiça, ele tem cara de muita justiça. Não é? Porque a palavra fala que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Está lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Lobo vestido de ovelha. Sim. Como diz o apóstolo Paulo. Então, nem sempre é tão fácil assim você detectar qual que é a palavra que eu estou usando? O vigarista, o falsário, o falsificador da fé, né? E mesmo porque esses mestres, eles sempre vão se apresentar. Hoje mesmo vim para cá, eu vi uma dupla daquelas de Testemunho de Jeová com aquelas malinhas. Eles são muito operosos. Todo domingo de manhã eles saem por aí e vão evangelizar o evangelho deles, que não é um evangelho. Que se alguém trouxer um evangelho diferente desse evangelho, na realidade é uma maldição. E a gente sabe que eles negam a divindade de Cristo, o que já é algo maldito. Nega a igreja, nega tudo. Sim, entre outras coisas. Então, essas pessoas, eu não sei qual que é o grau de convicção, de certeza que eles têm a respeito de verdade e mentira, de estar errado ou de estar certo, né? Eu sei que existem muitos que estão no erro e estão conscientes, né? Lendo o livro do Aníbal Pereira Reis, que você já ouviu falar, que você conhece, ele falava que existiam padres que sabiam que tudo aquilo era uma mentira, mas não importa porque eles estavam ganhando dinheiro e fama. E tem aqueles que são sinceros, como foi o padre Aníbal Pereira Reis, que estava ali enganado. Ele estava em busca de Deus no lugar errado. E eu não sei quais desses testemunhos de Jeová são pessoas que estão buscando a Deus e por enquanto estão com o pé agarrado naquele laço, porque se existe um desejo de conhecer verdadeiramente a Deus, ele está buscando a verdade, o Senhor vai sair de encontro a ele. Tanto é que existem esses testemunhos de Jeová que se convertem, gente. Todos os Amâncio são dele. Sim, tem muitos. O Amâncio ele já foi TTJ? Ele era testemunho de Jeová quando nasceu de novo. Não sabia. Quando eu vai na Praça 7. De andar com a malinha. Daqueles que... Pois Ele é. não andava ou não? Não, Então agora eles têm um banner. Você já viu? Eles têm um banner. Eu fico com dó de ver que tem pessoas que poderiam estar andando com Jesus na luz, estar vivendo na verdade, Tão dedicados. está praticando o verdadeiro amor e estão lá vítimas desses vigaristas espiritual. A começar lá do primeiro que começou essa história, há uns anos, uns 100 e poucos anos atrás. E isso vai, depois fica, a tradição é tanta que aquilo se estabelece. Aquilo se estabelece. O mormonismo mesmo é super fake, é super falsificado, é absolutamente, é óbvio que aquilo é muito errado, mas os séculos estão passando e isso se torna cada vez mais tradicional e isso cada vez traz mais um peso de idoneidade para a questão. Porque se algo perdura tanto tempo, não pode ser mentira. Existe esse raciocínio. É difícil para muitas pessoas acreditarem que a veneração de santos ou a infalibilidade do papado seja uma mentira, porque está aí há tanto tempo. Como é que poderia ser mentira? Né? Então, é com isso em mente que nós temos que partir, e vamos, if God wills, partiremos para a exegese da Epístola de João, sabendo que João quer que nós tenhamos certeza. João quer que nós nos afastemos do pecado
e nos embrenhemos cada vez mais na koinonia, na comunhão vertical e horizontal, mas sempre alertas de que existem enganadores. Amém?